Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nessa celebração eucarística que marca o início da Quaresma. Eu gostaria hoje, em modo especial, de desenvolver com vocês, diante de um tema que por muitas vezes é muito distorcido em nós. Muito. E eu gostaria de trazer luz e colocar verdade no sentido que Deus pensa do coração, o sentido do coração. O profeta Joel, ele começa dizendo assim: agora diz ao Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração. Com todo o vosso coração. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que a palavra coração na Bíblia, ela tem o sentido de consciência. Ela também tem o sentido de ser. Ela também tem o sentido de totalidade do ser humano, e aqui nós vamos explicar e você vai entender o que eu quero dizer. Ou seja, todo o ser, toda pessoa humana, o seu ser mais profundo, a sua consciência, isso quer dizer o coração. Por que eu digo isso? Porque por muitas vezes nós usamos expressões do tipo: hoje eu não vou na missa não. Não estou sentindo no meu coração. Não é? Muitas vezes não acontece isso, não sei aqui, mas no Alasca acontece muito isso. Entende? E o que eu entendo por esse sentindo no meu coração? É que dentro de mim não está despertando um desejo para ir à missa. Porém, se você pensa, reflete, em consciência, você sabe o quanto é fundamental e importante ir à missa. Mesmo que você não tenha a mínima vontade de fazer isso, mas você sabe que em consciência isso é importante. Então você dobra essa inclinação do coração físico e faz. Porque o coração, por muitas vezes, ele engana. Ele engana. Esse coração físico, esse coração material. De repente, diante de uma situação, de repente, sei lá, você... Aqui as pessoas que são casadas, sobretudo, vai lembrando aí o dia que você encontrou sua esposa e o seu esposo, de repente, o coração parecia que batia como uma escola de samba, né? Parecia que ia sair da tua boca, você via a pessoa, as pernas tremiam, etc. Você era comovido de uma grande emoção e de um grande desejo de estar com aquela pessoa. E isso nós chamamos de coração, e que também é verdade. Porém, por muitas vezes o coração trai. Às vezes a gente, comovido por um grande sentimento, podemos nos enganar. Sobretudo quando é impelido em nós e somos movidos somente pelos desejos. Porque muitas vezes os nossos desejos, ele nos condiciona por conta da inclinação do pecado, ele nos coloca sempre numa situação um pouco mais cômoda. Não vou na missa hoje não, tenho muita coisa para fazer em casa. Cheguei cansado do trabalho. Estou com dor de cabeça. Não estou bem disposto. Não sinto a vontade de ir. Isso é uma outra coisa também que eu gostaria de explicar hoje, que também o sentido de vontade é totalmente equívoco para nós. Então nós colocamos isso como um desejo do coração. Porém, quando Deus fala aqui na Bíblia, na palavra de Deus, a profecia de Joel fala: voltai para mim com todo o vosso coração,
custe o que custar, aconteça o que acontecer, não importa a situação, se volte para mim e se coloque na minha presença, mesmo que você não esteja com um pingo de vontade de estar na minha presença, mas faça força e vença esse teu desejo contrário para estar em mim, porque depois você vai ganhar os frutos disso. É como uma pessoa que estuda e se determina, fala, eu vou estudar na Universidade X, Federal Y, o curso de medicina. E aí ela olha e fala, o que é necessário para entrar no curso de medicina? Bom, não posso me permitir de sair de final de semana. Tem gente que renuncia até um relacionamento, né? Olha, poxa, eu não vou arrumar namorada nesse tempo, porque eu namorado, porque eu quero me focar nos estudos. Tem gente que até larga o trabalho. Bom, eu tenho uma reservinha aqui, dá para mim não trabalhar. Eu faço uma economia, no lugar de comer carne, eu como ovo frito. Se eu não como ovo frito, eu vou no tunique tinoco, né? No arroz, no feijão mesmo, né? Vou fazer aqui as minhas reservas. Por quê? Porque eu tenho um objetivo. E por conta desse objetivo, eu mato o meu desejo, porque eu tenho vontade de entrar numa faculdade federal, gratuita de medicina. Então dá para perceber também que a vontade e o desejo são bem distintos uma coisa da outra? Por exemplo, se eu falo aqui, você quer sentir um arrepio? De que você quer sentir? E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque também no âmbito espiritual isso acontece. Eu vou na missa X, porque ali eu sinto algo de diferente. Como se Jesus fosse diferente daqui, com o Jesus que está sendo celebrado numa outra missa, por exemplo. Entende? Não existe isso. É sempre o mesmo Jesus. Então o meu coração, ele passa pela minha razão. O meu coração é a minha razão. Eu sei que aquilo é bom para mim. Dou um outro exemplo para nós entendermos bem o que eu estou querendo dizer. Eu não sei daqui vocês que são mães, vocês já tiveram problemas com filhos de vocês ali com 3, 4, 5 anos, com probleminhas na garganta, de amígdala, ou de repente uma pequena pneumonia. Quando eu trabalhava na farmácia, dava uma dó danada. Quando eu via aquelas crianças pequenininhas vir tomar injeções de penicilina. Mas elas choravam, que dava uma dor no coração. Aí você pergunta para aquela criança ou pergunta para aquele pai, você quer dar essa injeção para o seu filho? Sim ou não? Não, claro que não. Mas por que você faz seu filho passar por isso? Porque é melhor eu sofrer vendo meu filho chorar tomando a penicilina do que sofrer vendo meu filho dentro de um caixão num velório. Dá para entender? Então aqui eu faço uma escolha. E aquela penicilina é boa para salvar a vida, a saúde daquela criança. E por isso eu sofro com aquilo. Mas eu entendo que aquilo é bom. Então nós devemos ter uma fé consciente, não uma fé movida de grandes emoções. Aqui Deus, hoje nessa quaresma, Ele quer fazer com que nós tenhamos uma fé um pouquinho mais madura. Deus pode fazer feitos, curas, milagres, sinais. Você pode pedir sinais para Ele, e Ele pode realizar aqui, como a gente faz no grupo de louvor. A gente ouve tantos testemunhos, Deus tocou isso, aquilo outro. Mas eu vou falar para você, meu irmão, o dia que Deus deixar de tocar na tua vida, o dia que você pedir algo para Deus e de repente não se sentir correspondido, você vai largá-lo, você vai abandoná-lo, infelizmente. Por quê? Porque a minha fé está alicerçada em sentimentos. É uma fé basada de espumante. Mas a gente não pode ter essa fé, irmãos.
A nossa fé ela precisa ir além, ela precisa ser uma fé de consciência. Eu estou aqui por tudo que o Senhor já fez por mim, eu estou aqui vivo e faço aquilo que é necessário. E a quaresma ela serve para isso, sobretudo nos jejuns, sobretudo nas abstinências. Por exemplo, hoje, você que saltou uma refeição, você que de repente comeu só um arrozinho branco, ou no máximo um arrozinho com feijão, bem pouquinho, ou você que nem fez isso, optou por comer pão e água, a cabeça dói, o estômago ronca, às vezes você sente as coisas meio girando, às vezes você fica um pouquinho mole. Mas depois que você faz isso, você vai percebendo os benefícios espirituais. Se você está em oração, em comunhão com Deus, você vai percebendo que o espiritual vai dando força para você até no seu físico. E aqui eu gostaria de dar mais um passinho naquilo que diz o profeta Joel, quando ele fala assim: voltai para o Senhor com todo o seu coração. Agora atos concretos com jejuns. Então eu preciso. O ato de eu voltar para o Senhor não é somente um blá 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 da boca para fora. Olha, Senhor, tu és meu, eu sou teu, a gente se ama, mas na hora que se apresenta a dificuldade, a tentação, ou até mesmo coisas que nem é pecado, né? Mas de repente propósitos que você fez com Deus e você amarela diante de um desejo forte do teu coração, você, não quero. Mas Jesus quer, Deus quer atos concretos, com jejuns. Então vamos fazer jejum. Depois aqui Deus ainda vai falar com lágrimas, ou seja, com todas as emoções do teu coração. E quando fala de lágrima, ele corresponde quando você se abandona a Deus, começa a fazer atos de sacrifício, abstinência, penitência, mortificação, jejum, vai se doando para Deus. Deus ele vai entrando no teu coração, de uma tal forma que ele vai tomando conta das tuas emoções. E quando falamos de lágrimas, seja com todo o nosso ser, porque as lágrimas elas permeiam todos os sentimentos da vida humana. Quando você está muito feliz e muito emocionado, o que você faz? O que você faz, gente? Dá para falar mais forte? Vocês estão, acho que é fome, né? O que acontece? Chora. Quando você está triste, perde um ente querido, o que você faz? Quando você está com muito medo, o que você faz? Quando você sente a presença forte de Deus, um toque especial de Deus da tua alma, o que você faz? Quando você ganha um presente de surpresa do teu marido, da tua esposa, o que você faz? Ai, bem, nossa, estou emocionado. Não é assim? Você chora. Quando seu filho completa os estudos, passa de ano, recebe um diplominha, ou faz uma homenagem no dia das mães, no dia dos pais para você, o que você faz? Chora. Entende? Então nosso Senhor está falando com jejuns e lágrimas. Derrama lágrima aí para mim. Sabe, eu quero também as tuas emoções. Eu quero tocar naquilo que é tudo. Mas antes, eu quero tocar na tua consciência, para você não ser um cristão superficial, né? Para você não ser um cristão espumante, né? Ou um cristão Coca-Cola, né? Quando você abre a Coca-Cola, faz. Aí depois, quando sai a Coca-Cola, no dia seguinte você vai tomar aquela coisa choca, sem gosto, ruim, parece xarope, não é? Coca-Cola é boa na hora que você abre e bem geladinho. Espírito decidido. A partir do momento que eu me abandono a Deus, Ele vai dando os seus sentimentos a nós. Os seus sentimentos vão sendo os nossos. Você vai percebendo que os teus sentimentos, os seus desejos não são os teus. Isso aqui você vai percebendo nitidamente.
de vivermos com maior intensidade uma vida de oração, de intimidade, para que a gente mate, mortifique, faça morrer tudo aquilo que não provém do amor de Deus. E é por isso que a gente faz jejum, por isso que a gente faz abstinência, para matar, para destruir aquilo que não é bom em nós. Mas para isso eu preciso de um espírito decidido. E se você está em Deus, Deus te dá esse espírito decidido. Deus te dá esse espírito decidido. E aí a segunda leitura vai dizer aquilo que de fato é o sentido profundo desse tempo quaresmal. Olha o que São Paulo fala. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós. Esse é o sentido profundo da quaresma. É deixar com que nosso Senhor assuma o meu pecado. Ele fala, meu filho, vamos redobrar aí esse pecado que está encrunhado em você. Ele não te pertence. Ele não faz parte de você. Você não é para ser tão ruim e danado assim. Deixa eu tomar para mim. E aí você, na oração, na mortificação, vai alimentando o Espírito e nosso Senhor vai assumindo, vai absorvendo como uma esponja todas as nossas imperfeições, todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, e vai nos plenificando da sua graça. Deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Nele, Ele que é justo, nos torna justo. É nele, é dentro dele, dentro do seu amor. E é por isso que nós devemos fazer experiências de oração, meus irmãos. Nos voltarmos de todo o nosso coração para que Deus seja justiça em nós. E aí entra aquilo que diz o Evangelho. Eu não preciso mais me lamentar quando eu faço algo e ninguém me elogia. Olha, lá na capela Nossa Senhora Aparecida do Alasca, às vezes eu faço, e tem fulano de X que não me reconhece, que não vê o meu esforço, etc, etc. Só reclama, só isso, só aquilo. Ou na Missão Belém, lá da Conchichina. É que o Alasca já está ficando batido. Aí, lá na Conchinchina, poxa vida, ninguém vê, o irmão me tira da bênção, me tira da graça. A gente sempre se justifica. Mas por que a gente é assim? Porque a gente está querendo sempre uma consolação, uma compensação humana. Mas quando Deus está em nós, o amor flui de tal maneira, que a mão esquerda não interessa o que faz a direita. Por quê? Porque é um ato tão natural eu amar, é um ato tão natural eu ir para o quarto rezar, que eu não estou nem interessado se o outro está me vendo ou não está vendo. É um ato tão natural eu fazer jejum, penitência, que eu me lavo a cabeça, estou sempre sorrindo, alegre. Isso já virou hábito em mim. E não precisa que ninguém fique, tadinho, está fazendo jejum, né? Tem gente que vai e fala, olha, rezei não sei quanto terço, olha, estou rezando muito. Olha, gente, nem que se a gente rezasse 24 horas por 24, ainda seria pouco, viu? Diante daquilo que Deus faz para nós, é pouco. Né? E às vezes a gente vai se vantando, levando vantagem disso. Dei lá, ajudei a Missão Belém, ajudei lá na obra da comunidade. Tem que ajudar mesmo, não estou falando que não tem que ajudar, tem que ajudar, mas não precisa tocar trombeta, né? Coloca lá uma plaquinha no banquinho lá da igreja, né? Que é família X que doou. Coloca uma plaquinha lá no mural da reforma, porque fulano de tal que ajudou. Não precisa disso não. Nós que somos de Deus, isso é um ato natural nosso.
Não precisa que eu fique alarmando isso. Entende? Por quê? Porque eu sou tão cheio de Deus, tão cheio de Deus, tão cheio da graça de Deus, que isso sai de modo natural. E aí a gente vive. Isso que é o sentido da quaresma. Porém, queridos, é necessário um pouco de esforço. No começo vai dar aquela coceirinha de falar algo para aí você não vou falar não, quieto, né? Ou de repente eu quero dobrar minha impaciência, aí você fala, ai menino, coisa linda, Deus te abençoe e tal. Aí você fala, oh Jesus, como é difícil, vai, obrigado. Aí você vai matando, entende? Você vai matando. De repente você pode fazer até mortificações pequenininhas, como acordar na hora. Às vezes você está dormindo, aí toca o celular, aí você... 5 minutinhos, né? Tem gente que até coloca o despertador 10 minutos antes e sabota, né? Vou colocar aqui 10 minutos antes, eu fico mais um pouquinho. E os celulares já são feitos para sabotar já, né? Tem lá o soneca, não é? Você coloca para despertar e lá tem lá o soneca. Mas eu falo para vocês, façam a experiência. Eu fazem aproximadamente 8 anos que eu não uso despertador. E eu fiz um trato com o meu anjo da guarda, de ele sempre me acordar na hora. E é impressionante, ele sempre me acorda na hora que eu tenho que acordar. Entende? Sempre. Eu às vezes saboto ele também, né? Fala, não, anjo, deixa aqui. Me acorda daqui 5 minutos. Né? Mas isso aqui pode ser uma penitência boa. É uma penitência interessante. Entende? De repente, os maníacos por redes sociais, né? Ficar um pouquinho longe das redes sociais. Enfim, pensa em algo que possa te ajudar a dobrar o teu ser e fazer com que todo o teu coração se volte para Deus. Se volte para Deus. Amém? E aí eu concluo só essa homilia dizendo 2 coisas que eu falei para vocês, que eu queria dar uma distinção entre vontade e desejo, mas eu acho que já deu um pouquinho para entender, que a vontade é o meu desejo de santidade, é uma virtude. E muitas vezes a gente chama aquilo que é vontade de desejo, os impulsos instintivos da nossa alma. Portanto, esse tempo é tempo de dizer não ao pecado, dizer não àquilo que nos escraviza e dizer sim a Deus, mesmo que custe muito, mas dar o nosso sim ao nosso Senhor. Amém?